Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra e pela presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te rendemos ações de graças, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia perdura para sempre. Neste momento, Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas durante este dia, pelo Senhor ter nos protegido nas nossas atividades. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha continuar abençoando, principalmente agora os teus filhos que estão retornando para casa, aqueles que estão, Senhor Deus, necessitados da cura, de uma transformação, de um livramento, de uma proteção. Senhor, estenda as tuas mãos neste momento, dá força e dá graça aos teus filhos, muda a história. O Senhor é poderoso, nós confiamos em ti, Senhor. Entra com providência sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão com problemas na família, no trabalho. Entra com providência, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Nossa leitura hoje está baseada no Salmo de número 51, um dos salmos mais maravilhosos que a Bíblia contém. Diz o texto sagrado: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era aos teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Salmo de número 51, ele é composto por 19 versos que trazem grandes lições para as nossas vidas. Dentre elas aqui eu quero ressaltar algumas, que a primeira que nós enxergamos é a misericórdia de Deus. O salmista pede a misericórdia porque ele entende que Deus é misericordioso. A segunda lição que nós encontramos aqui é que Deus, ele apaga pecados, ele purifica a nossa alma. Nós
temos pecados e Deus é o único que pode limpar o pecado do homem e da mulher. Esta é a segunda lição, somente Deus faz isso. A terceira lição que esse texto ele apresenta também é sobre o pecado, que o pecado ele está na humanidade, ele está desde o princípio. Isto vem de uma genética da natureza adâmica que vai passando por gerações e por gerações. Por isso Davi ele coloca dizendo que em iniquidade, em pecado ele foi formado, justamente porque ele estava dando esta visão que o pecado ele se estende, ele passa de geração em geração por causa da queda de Adão. Nós entendemos nesse trecho da palavra de Deus que o Espírito Santo ele se ausenta quando existe o pecado, que é a quarta lição que nós conseguimos observar. Nós também temos uma quinta lição, que é os versículos 13 aos versículos, ao verso, melhor dizendo, 17, onde ele ensina as pessoas um caminho de edificação pessoal, ou seja, é necessário o ensinar as pessoas para as pessoas não andarem pecando e errando. Por isso ele diz lá no verso 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Davi estava dizendo: eu vou ensinar a tua lei, e a tua lei vai ser tão bem ensinada que as pessoas não vão mais transgredir a tua lei, as pessoas não vão mais pecar contra você, contra o Senhor, as pessoas não vão mais afligir a tua lei, ó Deus. Aqui então nós vemos uma outra lição que é muito importante deixarmos ela aqui estabelecida, que é esta relação, que existe sim a possibilidade do homem viver sem o pecado dominar a sua alma. Embora o pecado ele passe de geração a geração, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela anula toda e qualquer ação do pecado sobre a vida daqueles que começam a obedecer a Deus. E por fim, nós temos a bênção de Deus. Nós temos este Deus que abençoa as vidas. Isso está no verso 18 e 19, onde ele diz e pede a Deus, para Deus abençoar Sião, para Deus edificar Jerusalém. Então são muitas lições que este salmo trata. Nós destacamos aqui possivelmente 8 lições que este salmo ele retrata, ele passa, e são lições valiosíssimas para as nossas vidas, porque nos norteia, nos orienta. Este salmo ele é composto em uma ocasião específica da vida de Davi. Alguns estudiosos vão afirmar que é um momento em que Davi ele pecou contra Deus ali com Betseba, matando Urias, e ali Davi então se arrepende do pecado e ele então compõe este salmo, que é um salmo de súplica, é um salmo de lamento, é um salmo de dor, é um salmo de suplício, onde ele está desejando novamente a presença do Espírito Santo sobre ele, porque ele pecou, e então ele vê que Deus o abençoa, que Deus está com ele, porque as misericórdias de Deus cobrem qualquer pecado. A palavra de Deus nos diz isso, que nós temos um advogado junto ao Pai que perdoa todo e qualquer pecado. Então é um salmo, realmente é um salmo com muito peso, um salmo com uma grande lição para as nossas vidas. Mas eu quero aqui ressaltar apenas o verso de número 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, ele pecou com Betseba, matando ali também Urias, e você conhece um pouco da história, e ele então está clamando a Deus para Deus criar nele um coração puro. Então veja só que o coração, ele pode ser transformado. Sim, o coração pode passar por uma mudança. Neste salmo, Davi pede ao Senhor um coração puro e um espírito reto.
O coração representa o centro da personalidade, incluindo o seu intelecto, a vontade, a consciência, e também tem uma relação muito forte com as emoções. É tudo isso que Davi pede ao Senhor para ser renovado e transformado. Então, o que Davi está pedindo? Davi está pedindo uma transformação de alma, de mente, de comportamento, de vontade. Ele está pedindo para Deus mudar o instinto dele. E ele então vai dizer assim, que ele necessita disso a tal ponto que ele pede para Deus criar. A palavra coração, ela vem da raiz hebraica que significa centro. Nós não estamos falando do coração, o órgão coração que pulsa e faz ali o sentido do sangue nas nossas vidas, né? Guiando o sangue, não é esse sentido quando a palavra coração ela aparece aqui neste salmo. Isto aqui está aplicado acerca do centro, o centro do homem, o centro da vontade, o centro do querer, o centro das razões, o centro do entendimento. Então, ele coloca aqui, o escritor, justamente esta palavra hebraica que aponta para a centralidade. E aparece cerca de 800 vezes na Bíblia esta expressão coração, sempre mostrando o centro, para evidenciar para nós que Davi estava pedindo para Deus criar nele um coração, para Deus transformar o coração dele, para Deus modificar o quê? O interior dele, o centro dele, a vontade, o desejo, o querer. É por isso que Davi então pede para o Senhor criar um coração, veja só, um coração novo. Ele pede para o Senhor. Ele diz assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O espírito aqui está ligado ao comportamento também. Ele pede para o Senhor um equilíbrio. Ele pede para Deus modificar o seu interior e ele pede para Deus ter um equilíbrio, dá a ele um equilíbrio, onde ele pede um espírito reto, que é alguém que consegue andar em uma linha reta, sem errar, sem vacilar, tendo em vista que ele está tratando da lei de Deus, que fala do sentido de reto, de temente, de obediente. Então por isso que ele está pedindo, para ele não ter um espírito torto, um espírito descompassado, mas um espírito pronto, um espírito equilibrado, um espírito moderado, um espírito reto. E dentro disso nós conseguimos ver 3 lições práticas para as nossas vidas. Primeiro, o nosso coração precisa ser observado. O coração aqui é o centro, é o que você é por dentro. Na verdade, esta matéria que está com você, este corpo, ele é apenas um corpo, ele é apenas uma matéria que a própria Bíblia Sagrada afirma que isto voltará ao pó. E quando houver o arrebatamento da igreja, o seu corpo será transformado. Então veja só que nós temos uma essência interior. O que somos por dentro deve ter uma observação, uma atenção e sim uma preocupação de como está o seu interior. Seu interior está saudável, seu interior está doente, seu interior está com questões internas para serem resolvidas. Preste atenção, atente justamente para o seu interior. Não pense que o seu interior não é importante, porque é necessário, veja só, é necessário que o seu interior esteja bom para você estar bem e então você conseguir cumprir a lei de Deus, para você conseguir cumprir os mandamentos do Senhor. É interessante isto porque os olhos são o que alimenta o coração, é os olhos que alimenta o nosso interior. Em um salmo também de Davi, que é o Salmo 101, ele vai dizer assim no verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me apegará. Um coração perverso se aparta de mim, não conhecerei o homem mau.
Veja que Davi, então, ele coloca, dizendo que ele não vai colocar os seus olhos em coisas ruins e um coração perverso, então, ele não vai ter. Por quê? Porque o coração, o seu centro, a sua centralidade do seu ser, ele vai se alimentar daquilo que você vê. Então, aquilo que você vê vai dizer se o seu coração está saudável ou não. Então, examine só o seu interior. Como? Vendo pelo termômetro dos olhos o que você vê, o que você admira, o que você observa tanto. Estas coisas vão revelar se o seu interior ele está sadio ou não. Esta é a primeira lição, o interior. A segunda lição neste mesmo verso é que existe sim a possibilidade da renovação. O renovo, e este renovo aqui é o renovo de Deus. Nós devemos clamar e pedir a Deus este renovo interno, este renovo dos nossos corações diariamente. Por quê? Porque à medida que os dias vão passando, vai se acumulando dentro de nós sujeiras, coisas ruins, coisas perversas, e nós precisamos ter este senso de nós buscarmos a renovação do nosso interior, do nosso coração. O apóstolo Pedro, ele afirma e ratifica isso na sua epístola, dizendo para a mulher se preocupar não apenas com a fisionomia externa, mas se preocupar com o homem interior, para ver como ele está, para ver se está belo. Isso se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Todos nós preocupamos sim com o nosso corpo físico, mas devemos ter esta atenção com o nosso lado interior para sabermos se é preciso uma renovação, porque Deus é o Deus que renova, é o Deus que lava, é o Deus que purifica, é o Deus que transforma. Então, se você sente que você precisa de uma renovação, ore a Deus e Deus vai renovar a sua mentalidade, Deus vai renovar o seu interior. Como? Pela consolação do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Com esses dois elementos você vai ser renovado. Terceira e última lição que nós encontramos aqui neste verso, que também é maravilhoso, é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi aplica isso diretamente a ele. Ele pede um coração para ele e ele pede para ele andar num caminho melhor. Então veja que Davi, ele olhou para si. Esta olhada para si, esta olhada no espelho é muito necessária. Estamos vivendo dias, infelizmente, em que as pessoas estão olhando muito para as outras pessoas e dizendo: fulano precisa disso, fulano necessita disso, outra pessoa precisa disso, mas a Bíblia nos chama a atenção a observarmos a nós mesmos, como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele também ratifica na sua fala, dizendo para nós não ficarmos olhando o cisco que está no olho do nosso irmão, sendo que nós possivelmente podemos ter uma trave, algo muito maior que um cisco em nós mesmos. Então a atenção deve ser voltada primeiro a nós, depois para as outras pessoas. Que possamos então seguir este conselho e olhar para o nosso interior. É uma noite de reflexão, é uma noite de observação, e eu creio que Deus vai te abençoar muito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, olhe para nós neste momento, veja o nosso coração, perdoe os nossos pecados, renove a nossa mentalidade, fortaleça-nos, ó Deus, e nos ensina, porque vimos que somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus, cuida do Teu filho, cuida da Tua filha. Amém. Graças a Deus. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor, e eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.